Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Stoécio que vos fala do canal Inacreditável História. Exatamente. Porém galerinha, hoje a gente não vai falar de história. Não, brincadeira galera. A gente vai falar de geografia, tá? Geografia do Brasil para ser mais específico, ok? A gente vai estar estudando tudo que está relacionado à geografia do Brasil. A gente vai estar estudando referente às unidades federativas, as estruturas morfológicas, relevo. A gente vai estar estudando clima, fuso horário, tudo relacionado às questões geográficas. Bom, vocês podem ver, eu tenho um mapa aqui atrás, exatamente, eu tenho esse mapa aqui que fala sobre as unidades morfoestruturais do Brasil. Tá? E nesse mapa aqui a gente está ilustrando muito bem as questões de planaltos, planícies e depressões. E eu vou estar explicando detalhadamente sobre isso aqui. Fiquem de olho, tá? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no meu canal, que sempre que puder eu estarei postando coisas relacionadas à história e à geografia. Ok, galerinha? Já já estamos de volta. E aí galera, estamos de volta. Bom, como eu disse para vocês, a gente vai estudar sobre a geografia do Brasil. Mas antes de eu começar, diretamente a falar com vocês mais sobre os domínios morfoestruturais do Brasil, ou sobre relevo, sobre a hidrografia, eu queria falar com vocês e fazer uma breve introdução do que significa geografia. Tá? Geografia, a gente estuda tudo que está relacionado ao território, tá? As questões territoriais, até em outras fundamentações também. Neste caso, a gente vai estar especificadamente falando sobre o Brasil, especialmente sobre o território brasileiro. Bom, gente, eu gostaria de começar a nossa videoaula falando de um tema muito importante e também atual das questões geográficas, a poluição. Todo mundo sabe, que a poluição ela vem aí se agravando com o passar dos anos. Se a gente for pegar em contexto histórico, olha aí, a gente está falando de história de novo. Se a gente for pegar no contexto histórico, a poluição ao longo dos anos ela vem aumentando cada dia mais, exatamente. Só que, galerinha, meus queridos alunos, poluição não é simplesmente você pegar um papel e jogar na rua, não jogar no seu devido lugar. Neste caso, a poluição ela envolve um fator global, tá? Ela envolve um fator mundial, o que contribui ainda mais para a devastação dos nossos recursos naturais, das nossas florestas, da questão da água. Tudo isso engloba o fator poluição. A gente tem vários tipos de poluição. Primeira delas, a gente tem a poluição ambiental, ou seja, aquilo que está relacionado ao nosso meio ambiente. Como que a gente pode preservar o nosso meio ambiente? Como a gente pode cuidar da nossa natureza, dos nossos recursos naturais? Tá? Se a gente não cuidar dos nossos recursos naturais, se a gente não cuidar do nosso ecossistema, da nossa biodiversidade, da nossa vida, neste caso, da nossa vida relacionada ao meio ambiente, a gente vai ficar sem os principais recursos naturais. A gente vai acabar com tudo e a gente não vai ter como sobreviver. Exatamente, a gente não vai ter como sobreviver. Bom, relacionado a isso, a gente também tem a poluição visual. É aquilo que a gente diz, no que se diz respeito à poluição, de outdoors, as pichações. Então, isso tudo está relacionado ao fator poluição. E a gente tem a poluição sonora. Né? Vocês repararem bem,
tudo que está relacionado ao som, tá? A poluição sonora, tudo isso envolve fatores que são determinantes na questão do nosso meio ambiente, na questão da nossa geografia e na questão de você prejudicar o ambiente onde que a gente está vivendo. Imagine se eu tivesse aqui com vocês agora berrando, gritando. Isso é um tipo de poluição sonora, tá? Então, tudo essas questões está relacionado à poluição. Mas como que a gente pode fazer para cuidar disso? Bom, primeiro momento, galerinha, a gente tem que prestar muita atenção no que se diz respeito a gente cuidar da nossa natureza, tá? Porque poluição não é simplesmente você poluir um rio, não é você simplesmente fazer uma pichação ou encher a cidade de outdoor, tá? Você encher propaganda, tal. Não é isso, tá? Isso se trata de um tipo de poluição, mas não quer dizer especificadamente que é legal, é chato. Imagina você ver uma cidade do tamanho de São Paulo, tá? Com aqueles inúmeros outdoors, aquelas inúmeras propagandas. Aquilo ali, para os nossos olhos, é um tipo de poluição, tá? É um tipo de poluição que fica na nossa cabeça. Tá? E aquilo ali degrada toda uma paisagem, toda uma estrutura. É muito mais bonito a gente estar vendo árvores florescendo, fazendo sombra, cultivando, né, todo o nosso ar, purificando o nosso ar, do que a gente vê aquela imagem toda suja, tudo distorcida, digamos assim. Tá? E isso é um dos fatores, tá? Isso eu estou falando para vocês é só sobre poluição. Tem outros grandes fatores, inúmeros fatores que contribuem para a degradação do nosso meio ambiente. Fala galera, estamos de volta. É o seguinte, o que eu quero falar com vocês, eu quero deixar muito bem claro aqui hoje para vocês, é que o termo poluição ele está ligado a muitos fatores. O principal deles está relacionado nas questões da industrialização. Ao longo dos anos, se a gente parar para pensar história, voltando a falar de história, nosso canal de História e Geografia, mas está relacionado ao processo de industrialização. Se a gente pegar lá no início do século XVIII, como que eram as fábricas? As fábricas elas eram muito diferentes do que elas são hoje, né? Então esse fator contribui ainda mais para a poluição do nosso meio ambiente, tá? Inúmeros agrotóxicos são jogados na atmosfera e isso prejudica muito, mas muito, o nosso ar, aquilo que a gente respira. É tema atual, todo mundo, a gente está aqui, eu estou aqui na minha casa, no meu estúdio, aqui gravando para vocês, e a gente poderia estar aí, presente, tendo essa nossa aula presencialmente. Mas o que acontece? O ar nosso, ele está contaminado. Um exemplo do que a gente está vivendo agora é essa pandemia aí, esse Covid-19. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é um vírus. E esse vírus ele é transmitido aonde? Através de onde? Através do ar. Exatamente, ele é transmitido através do ar. Se o ar está cada vez mais poluído, é pior para a gente. E um conselho que eu dou para vocês, meus queridos alunos, toda vez que forem sair, usem álcool em gel, lavem bem as mãos, se puder, usem máscara, se protejam, porque está cada vez pior, tá? Tá muito complicado. Nesses nossos dias atuais, minha Nossa Senhora, eu estou evitando sair de casa. Eu só saio de casa quando realmente eu preciso. Vocês devem fazer a mesma coisa. Eu sei que eu deveria estar aí com vocês, mas infelizmente eu não posso. Então eu estou aqui em casa gravando essa aula para vocês e espero que realmente vocês se previnem, se cuidem, tá? Porque é muito importante a gente estar se cuidando, lavando as mãos direitinho, todo o processo, passando álcool em gel e se cuidando. E qualquer sintoma, tá? Não vai direto lá no pronto-socorro, no UPA, tá? Procura ver realmente tudo o que está acontecendo. Mas voltando aqui para a nossa videoaula. A gente vai falar muito sobre a geografia, muito sobre questões ambientais, tá? E eu quero deixar muito bem claro para vocês, se a gente não cuidar
do nosso meio ambiente, das nossas reservas naturais, dos nossos recursos que a gente tem. O Brasil é um país cheio, galera, de recursos. Recursos inimagináveis, tá? É muita coisa que a gente tem de riqueza. A gente tem a maior floresta do mundo, a floresta amazônica, que recentemente vocês viram o que aconteceu com ela. O desmatamento lá foi gigantesco. As queimadas destruíram nossa floresta amazônica. Tá? Nossa floresta amazônica, aqui para vocês terem uma ideia, eu vou até chegar bem perto aqui do mapa e mostrar para vocês toda essa parte aqui, galerinha. Toda essa parte em verde aqui. Toda essa parte em verde aqui é a nossa florestinha amazônica. E se a gente não cuidar dela, vai acabar. Vai acabar. E vale lembrar, tá? Prestem muita atenção. Essa floresta é nossa. Não é do mundo, não. É nossa. A gente tem que cuidar muito bem dela. Porque se a gente não cuidar bem dela, desculpa com a palavra que eu vou dizer, ferrou. Tá? Realmente, a gente vai estar muito prejudicado com isso. Ok, galerinha? E aí, turma, é o seguinte. Um outro fator que está sempre relacionado, que está muito atrelado à questão da poluição, é a questão do meio ambiente, tá? E a questão do meio ambiente é um pouco mais complexa. Por quê? Muitas atividades que são potencialmente causadoras de danos ambientais, na grande parte, é ocasionada por nós seres humanos. Tá? Um exemplo disso é o aquecimento global. Tá? Olha hoje, dia de hoje, olha o calor que a gente está, gigantesco, e a gente não vê chuva há quanto tempo. O que acontece? O que é o aquecimento global? Tá? O que provoca o aquecimento global? Poluição. Tá vendo como uma coisa está atrelada à outra? E se a gente não cuidar disso, se o aquecimento global aumentar cada vez mais, o que vai acontecer? O nosso país, nosso território, né, vai sofrer as consequências. Quando eu digo território, não é só o Brasil não, viu, galerinha? É o mundo como um todo. Tá? Olha para vocês terem uma ideia, o tanto que eu estou transpirando aqui. A coisa tá feia, tá calor pra caramba. Mas o que acontece, turma? O aquecimento global ele acarreta em inúmeras questões. O principal do aquecimento global é o derretimento das nossas geleiras. Quando eu digo nossas geleiras, as geleiras do planeta Terra. Se vocês imaginarem, imagina se derreter todo o Polo Norte. Se derreter toda a Antártida, o que vai acontecer? O mundo vai terminar em água, vai se destruir, vai acabar. E a gente tem que controlar. A gente tem que controlar isso porque isso é um fator que está relacionado à poluição que contribui para o aquecimento global. A gente talvez não percebe. Ah, mas professor, aquecimento global? Tá normal. Não tá normal, galera. Se a gente parar que nos últimos anos, e quando eu digo últimos anos, põe ano nisso, a temperatura da Terra ela vem aumentando gradativamente. Às vezes ela é imperceptível, mas ela vem aumentando cada vez mais. As nossas temperaturas estão cada vez mais elevadas. Por quê? Por causa do aquecimento global. Isso tem consequência. Isso influencia na nossa camada de ozônio. Isso influencia na qualidade do ar. A umidade relativa do ar. Tudo isso é prejudicial para a nossa saúde. Se a gente não cuidar disso, meu Deus, a gente está ferrado. A gente tem que cuidar. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente cuidar daquilo que é nosso, a gente vai viver muito melhor. A gente vai viver num ambiente limpo, saudável, com ar puro, respirável. Tá? Só para vocês terem uma ideia da consequência dessa contaminação global, chamada aquecimento global, em 2012 foi realizado os Jogos Olímpicos de Pequim na China. Só para vocês terem uma ideia, a China hoje, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né, é um dos maiores
é o maior país do mundo, tá? É uma das maiores economias do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. E só para dar um exemplo para vocês, a indústria chinesa em nenhum momento ela parou durante os Jogos Olímpicos. Só para vocês terem uma ideia. Pensa, professor, você está falando isso, mas o que isso tem a ver? Bom, inúmeros atletas lá naquele período, em 2012, reclamavam da qualidade do ar, tá? Que era viver naquele ambiente ali em Pequim, na China. Então o que os chineses inventaram? Para eles não pararem com a produção deles, para eles não pararem as indústrias, as fábricas, eles deram um jeitinho, tá? Um jeitinho de melhorar a qualidade do ar. E a gente sabe que para um atleta de alto rendimento, o ar é muito importante. Porque, né, digamos assim, a capacidade dele aumenta cada vez mais. Então o que eles fizeram? Eles inventaram uma máquina que jogava partículas de água, gotículas de água, na atmosfera para diminuir a poluição. Porque a umidade relativa do ar na China era muito baixa. Era como se você tivesse respirando direto numa fábrica ali, você colocar o narizão dentro de uma fábrica ali e respirar aquele ar sujo, contaminado, com agrotóxico, com um monte de coisa que prejudica o nosso ar. E automaticamente prejudica tudo. Tá? Então o que eu quero dizer para vocês é a gente cuidar do nosso meio ambiente. Ok? Já já eu volto com outro tema para vocês. Bom, turma, um dos principais impactos ambientais, que a gente está falando aí de meio ambiente, né, que ocorre nesse ecossistema natural, infelizmente, é a devastação das florestas. É notável, tá, que das florestas tropicais, as mais ricas em biodiversidade, é como eu disse para vocês, é a nossa floresta amazônica. Tá? E o que acontece? O desmatamento dessa floresta, tá, ocorre na decorrência do quê? Primeiro, a extração da madeira para fins comerciais, a instalação de projetos agropecuários. Imagina ali na floresta amazônica, aqui na nossa floresta amazônica, né, o tanto de área desmatada que é feito criação de gado, né, implantação de projetos de mineração, construção de usinas hidrelétricas, sem contar na questão de você tacar fogo na nossa floresta. Isso é prejudicial. Isso acaba. Tá? Essa área em verde aqui, daqui uns dias vai virar cinza. Tá? Não vai existir essa área verde aqui bonitinha, com um monte de floresta. Se a gente não cuidar, a gente está no sal. Para não falar outra coisa. Tá bom, galera? Então esses incêndios, essas queimadas, elas são muito prejudiciais. Por quê? Não vai afetar só uma região. Não vai afetar somente essa região. Vai afetar tudo isso aqui, ó. Todo o nosso território. Tá? Vira uma reação em cadeia. Tá? Uma simples queimada na Amazônia traz reflexos aqui para o sul do país. Para o sul, para o nordeste, para o sudeste, para o centro-oeste, para o próprio norte. Tá? Então se a gente não cuidar, a gente vai acabar. Vai acabar com o que a gente tem de mais valioso, que são as nossas florestas. Isso que eu estou aqui falando basicamente da floresta amazônica. E eu não falei de Mata Atlântica, eu não falei de Cerrado, eu não falei de Caatinga. Eu estou falando especificadamente, né, especialmente da floresta amazônica. A gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Se a gente não cuidar, desculpa, galera, nossos filhos, netos, não irão ver a beleza da riqueza natural do território brasileiro. A gente vai perder isso. Isso vai acabar. O homem, quando eu digo homem, é o ser humano, ele está destruindo tudo isso. Está acabando com o que é de mais belo no nosso Brasil, que é a nossa floresta. Nossas florestas. Está destruindo, está acabando. A gente tem que cuidar. E nós, temos que fazer a nossa parte.
Bom, galera, é o seguinte, já que eu falei sobre meio ambiente, né, eu falei sobre poluição, sobre desmatamento, sobre a biodiversidade, eu falei muita coisa aqui para vocês. Agora eu quero ser mais específico. Vocês que estão aí me vendo, vocês sabem determinar todo o território brasileiro? Vocês conhecem a localização de cada estado? Se eu mostrar para vocês nesse mapa aqui, vocês saberiam me dizer quais os estados? Por exemplo, vocês vão na hora da prova, vocês não vão ter, né, o nome dos estados bonitinhos ali, né? Ou vocês podem se atrapalhar achando que Tocantins é Piauí, ou que Mato Grosso do Sul é Mato Grosso, ou que o Acre faz parte dos Estados Unidos. Brincadeira, não. Então o que eu quero mostrar para vocês, gente, são as regiões do Brasil. Tá? O Brasil é determinado em 5 regiões. Tá? E eu vou estar utilizando esse mapa aqui para mostrar para vocês, né, as regiões do Brasil. Eu vou até chegar bem pertinho do mapa aqui agora para mostrar para vocês. Tá? Bom, a gente tem aqui, galera, o nosso mapa do Brasil. Logicamente que, né, aqui é as estruturas morfoestruturais. Mas dá para a gente ter uma ideia muito bem clara de quais são as nossas regiões. Se eu mostrar para vocês, vai ficar fácil. Muito bem fácil de vocês entenderem e também muito dinâmico. Bom, nessa região aqui a gente tem a região norte do Brasil. Tá? A região norte ela é composta de qual? Acre, Roraima, Amazônias, Rondônia, Pará, Amapá, né, e o Tocantins. Isso é a região norte. A região nordeste, que está aqui no nosso litoral, essa parte aqui, a gente tem Maranhão, a gente tem Piauí, a gente tem Bahia, Rio Grande do Norte, toda essa região nordeste. Aqui a gente tem a região centro-oeste, tá? Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? Na região centro-oeste. A região sudeste, composta por São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? E a gente tem a região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essas são as 5 regiões do território brasileiro. Nunca se esqueçam, tá? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. 5, tá? 5 regiões. Nunca se esqueçam delas. Porque quando a gente vê um mapa, primeira coisa, na prova, o mapa provavelmente vai estar preto e branco. Então você tem que memorizar, tá? É um estudo de memorização. É lembrar dos pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, tá? Lembrar das regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Nunca se esqueçam. As 5 regiões do território brasileiro. E aí, galera, ó, tô bem pertinho de vocês aqui agora para estar mostrando o nosso mapa. Exatamente. Ó, como vocês podem ver, o nosso mapa, né, ele é formado por planalto, planície e depressões. Toda essa área em verde, aqui no norte do nosso território brasileiro, a gente tem parte no nosso centro-oeste, parte no nosso nordeste, parte sul e sudeste também a gente tem. Isso tudo é depressão. Esse mapa eu vou estar colocando para vocês, tá? No vídeo aqui embaixo. Vou estar colocando ele aqui para vocês terem uma ideia dos domínios morfoclimáticos. A gente tem as planícies e a gente tem os planaltos. Então, planalto, planície e depressões. Mas o que significa planalto, planície e depressão, galerinha? É o seguinte, sobre o planalto, para deixar muito bem claro, ao contrário do que sugere o nome, é uma superfície irregular, ou seja, com altitude acima de 300 metros. E ela pode variar muito por causa do seu processo de erosão. Então você pode perceber que um planalto ele tem ondulações. Tá? Ele pode ter morro, pode ter serra,
algumas elevações íngremes, como chapadas. Tá? Isso é o nosso Planalto. Então, é uma superfície irregular, ela não é plana, ou seja, ela não é uma planície. O que é uma planície? A planície é uma superfície plana, com no máximo 100 metros de altitude, e ela é formada pelo acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos ele é trazido através do mar, de rio, de lagos, tá? E ocupa uma pequena porção modesta no conjunto do relevo brasileiro. Se vocês repararem, as nossas planícies são poucas. Quais são as nossas planícies? A gente tem a planície do Rio Amazonas, a planície do Rio Araguaia, a planície do Pantanal do Rio Guaporé, planície Pantanal Mato Grossense, planície da Lagoa de Patos e Mirim e planície e tabuleiros litorâneos. Tá? Então são poucas planícies que a gente tem no Brasil. O que a gente tem mais no Brasil? A gente tem planalto e depressão. Então é o que a gente tem muito. Mas agora eu vou falar sobre a depressão. O que é depressão? A depressão não é... Não é isso. Depressão é uma superfície entre 100 e 500 metros de altitude com uma suave inclinação formada por longos processos de erosão. É a mais plana do que o Planalto. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Okay? E esse mapa que eu tenho aqui para vocês, ele ilustra bem isso. É um mapa de um geógrafo brasileiro chamado Jurandir Larrosse. Tá? E ele foi o primeiro, ele foi um dos pioneiros a explicar esse conceito de planalto, depressão e planície. Ok, galera? Então, isso tudo está relacionado ao processo de erosão, né? Ou a degradação do solo, que ocorre através do quê? Da chuva, né? Do desgaste do solo, das rochas e até do seu transporte. Isso ocorre por causa da chuva, tá? O vento, tudo isso. Por exemplo, o que é a sedimentação? É a acumulação de sedimentos, aquilo que é trazido pelo vento, que o vento traz e ali fica grudado em rochas, tá? Em qualquer regiões. É uma acumulação em uma determinada superfície ou algum material sólido. Então, é sedimentos que a própria natureza traz para a gente. Tá? Isso é o acúmulo de sedimentos. E outra, a gente não pode confundir, tá? Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. No Planalto, a forma do relevo, o que acontece? A erosão supera o processo de sedimentação. Portanto, o relevo sofre um desgaste, ou seja, uma leve destruição. Já na planície, ela forma um terreno mais ou menos plano em que a sedimentação ela supera a erosão. Portanto, é um relevo em formação. E uma pequena observação para vocês. Não confundir bacia sedimentar com planície, pois a estrutura geológica sedimentar corresponde à origem e à formação da composição do relevo, que foi ocorrida muito tempo atrás. Durante a sua formação, uma bacia sedimentar era ou é uma planície. Porém, nos dias atuais, ela pode estar em um processo de desgaste. Isso corresponde a um planalto sedimentar. Exemplo, tá? Se a gente falar de bacia sedimentar, tá? Do nosso planalto, tá? A gente vai falar do Baixo Amazônico, que ele está num processo de desgaste. Ou seja, ele está se deteriorando. Ok, galerinha? Bom, meus alunos, é o seguinte. Até agora, falei com vocês sobre as unidades estruturais do Brasil, Planalto, planície, depressão. Só que agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a questão do clima. O clima ele é muito importante. Alguém aí já reparou na previsão do tempo? Alguém reparou? Ou já tentou entender o que lá o telejornal está nos dizendo com a previsão do tempo?
Por que que é quente num lugar, frio no outro? Bom, eu vou explicar para vocês. Tá? É muito bem simples de entender. A gente tem massas, né, equatoriais, massas de ar, para ser mais específico. Né? Então, para entender algumas das características do nosso território brasileiro, frisem muito bem isso. Tá? Qualquer dúvida vocês me perguntam. A gente tem alguns tipos de massas de ar. Primeiro, a gente tem a massa equatorial atlântica, que ao mesmo tempo ela é quente e úmida e ela domina parte do território, da parte litoral do Brasil, desde o período lá, desde a parte da Amazônia até no Nordeste brasileiro. É o centro de origem onde está próximo ao arquipélago dos Açores. Tá? Outra massa de ar que a gente tem é a massa de ar equatorial continental, que ela também é quente e úmida, tá? E ela tem o centro de origem na parte ocidental da Amazônia. Tá? Outra massa continental que a gente tem é a massa tropical continental. Isso tudo que eu estou falando para vocês tem siglas. Tá? E eu vou explicar para vocês no finalzinho. Então, a massa tropical continental ela é quente e seca e ela é originada na depressão no Chaco paraguaio. Tá? Temos a massa polar atlântica, que ela é fria e úmida e se forma nas porções do Oceano Atlântico próximo à Patagônia. Patagônia, para quem não sabe, se a gente tivesse o mapa completo aqui, fica bem aqui próximo da Argentina. Tá? E o que acontece com a massa polar atlântica? Né? É o que provocam as chuvas, tá? E a diminuição da temperatura. E outra também que a gente tem é a massa tropical atlântica. Ela é quente e úmida e ela atinge grande parte do litoral brasileiro. Tá? Então vamos lá. Eu disse para vocês que tem siglas. Então a massa equatorial atlântica é conhecida como MEA. E-M-E-A. A massa de ar equatorial continental ela é pela sigla MEC. A massa tropical continental, MTC. A massa polar atlântica, MPA. E a massa tropical atlântica é MTA. MPA, MTA. Tá? Então vamos lá. A massa equatorial atlântica, tá? Ela, como eu disse para vocês, ela atinge grande parte do território brasileiro. E essas massas de ar, né, é uma classificação climática que foi determinada para a gente entender como funciona o clima aqui no nosso Brasil. Isso tudo tem interferência. Tá? Isso faz com que chova, com que faça frio, com que faça calor. Tudo isso está relacionado ao clima do nosso território brasileiro. E aí galera, beleza? Bom, é o seguinte, já falei com vocês sobre poluição, sobre meio ambiente, né? Falei sobre os domínios morfoclimáticos, o que é planalto, o que é planície, o que é depressão, né? Eu falei sobre a biodiversidade, eu falei sobre bastante coisa. O que eu quero falar com vocês agora é sobre as nossas bacias hidrográficas. Eu tenho aqui, ó, é o milagre da tecnologia, ó. Eu tenho aqui com vocês um mapa das regiões hidrográficas do Brasil, exatamente. Tá? Eu tenho esse mapa aqui para explicar para vocês, né, quais são as bacias hidrográficas, as suas características e a sua importância. Bom, vou trazer a câmera bem perto aqui para vocês estarem vendo. Né? A gente tem as nossas bacias hidrográficas. Olha que bonitinho. Né? Então a gente tem a bacia hidrográfica da Amazônia, a gente tem a hidrográfica do Tocantins, a gente tem a hidrográfica do Paraguai, hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, Atlântico Leste do Paraná, do Parnaíba, do São Francisco, Atlântico Sul, Uruguai, Atlântico Sudeste e Atlântico Norte Ocidental. Tá? Mas essas nossas bacias, tá? É importante a gente saber delas e geralmente cai
cai muito em concurso sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Bom, sobre a bacia amazônica. É a maior bacia hidrográfica do mundo, ela tem uma boa navegabilidade, né, e tem, infelizmente, um baixo aproveitamento nas questões hidrelétricas. Já a bacia do Tocantins-Araguaia é a segunda, está localizada a segunda maior hidrelétrica do Brasil e também tem uma baixa navegabilidade. A bacia do Rio São Francisco é uma bacia totalmente brasileira, lembrando, a bacia hidrográfica amazônica ela não é totalmente 100% brasileira, né, porque ela está espalhada aí por outros países da América do Sul. Bom, no caso da bacia do Rio São Francisco, ela tem uma boa navegabilidade e um grande potencial hidrelétrico, a não ser, a gente sabe, né, que está sendo construída lá vai ser construída lá uma das maiores hidrelétricas do nosso Brasil, né? Bom, a bacia do Paraná ou Platina, tanto faz, quando vocês ouvirem o nome, bacia do Paraná ou Platina, tá? Ela é a mesma coisa, é a mesma bacia, depois eu mostro ali no mapa por quê. Primeiro, tem a maior usina hidrelétrica do Brasil, o que garante 70% do abastecimento da usina hidrelétrica, né, usina de energia elétrica, né, do nosso Brasil. E também ela tem uma questão que é de baixa navegabilidade. Quando eu digo baixa navegabilidade, ou seja, que ela é pouco utilizada como meio de transporte para o escoamento de produtos, o que é um erro, pois deveria ser muito bem mais aproveitado. Mas isso eu falo com vocês em uma outra hora, né? A gente tem a bacia do Paraguai, que também faz parte da bacia Platina, tá? Tanto a bacia do Paraná, Paraguai e do Uruguai estão relacionados à bacia Platina. Eu vou mostrar aqui para vocês, que está nessa região aqui. Tá? Essa região aqui é a bacia Platina. Tá? Então a gente tem a bacia do Paraná, a do Uruguai, né, e a do Paraguai. Todas elas estão relacionadas à bacia Platina. Tá? Então a bacia do Paraguai ela tem uma ótima navegabilidade, pequeno potencial hidrelétrico em razão do seu relevo, né, que é um pouco acidentado, principalmente lá no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Tá? E temos também a bacia do Uruguai. Ela tem uma pequena utilização para hidrelétrica e navegação. É a menor das três que formam a bacia Platina. Lembrando que a bacia Platina é formada pela bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. Né? E ela faz fronteira entre Brasil e Argentina, o que dificulta a implantação, né, de alguns projetos, pois exige aí uma série de acordos que têm que ser costurados entre Brasil e Argentina. Bom, meus alunos, hoje eu falei com vocês bastante coisa. Falei sobre a formação territorial do Brasil, a sua estrutura em relação à natureza. A gente falou sobre questões do meio ambiente. A gente falou sobre bacias hidrográficas, relevo, depressão, planície, toda a estrutura morfológica, né, como que é a formação do território brasileiro. Tá? Na nossa próxima videoaula de geografia, a gente vai estar falando sobre a questão da industrialização brasileira, como que ocorreu o processo da industrialização no Brasil, a questão de urbanização, como que o Brasil se tornou um país urbanizado, tá? Urbanizado, prestem muita atenção nessa palavra, né? A gente vai estar falando aí sobre temas relacionados à produção agrária, né? Estrutura fundiária, a gente vai estar falando da questão agrária do Brasil e os impactos ambientais que isso também ocorre. A questão da população, crescimento populacional, né? Um monte de coisa que a gente vai estar falando aí na nossa próxima videoaula. A gente vai estar falando também a questão da regionalização do Brasil, das regiões, e o papel do Estado e as políticas, né,
as políticas públicas, as políticas territoriais do Brasil. A gente vai estar falando também sobre algumas questões sobre desigualdade social, né, que isso faz parte da estrutura geográfica do nosso território brasileiro. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tá? Hoje especialmente sobre geografia. Lembrando que eu sempre vou estar trazendo assunto para vocês aqui relacionados à história e à geografia, tudo que vai cair no concurso de vocês. Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui embaixo, se inscreva no meu canal, dê um joinha e tamo junto. Eu quero ver todo mundo passando nesse concurso, viu, galera? Conto com vocês. Hoje, especialmente, estarei de plantão para tirar dúvidas, tá? Então, qualquer coisa, manda lá no comentário, deixe seu joinha, curtam, me sigam nas redes sociais que vai estar aqui embaixo, tá? Eu vou deixar tudo aí bonitinho para vocês, tá? Um grande abraço, bons estudos e até lá!